CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Olá, este tutorial é sobre o plano de alimentação, um dos documentos exigidos para esta medida, melhorar a eficiência alimentar animal para redução das emissões dos gases com efeitos de estufa. Este é um regime ecológico animal que tem dois destinatários, os bovinos de carne e os bovinos de leite. Neste caso, o plano de alimentação só é exigido para os bovinos de carne. Nós temos outro tutorial que fala sobre todos os regimes ecológicos animais. Depois, se quiserem consultar, tem as condições de elegibilidade, os montantes. Este é só especificamente sobre este documento, o plano de alimentação. Vamos então só relembrar quais são os critérios de elegibilidade e, neste caso, para os bovinos de carne, que é aquilo que nos interessa. Ora, a exploração tem que ter o estatuto sanitário indemne, os animais têm de estar identificados e registados no SNIRA. Estes animais têm que cumprir o período de retenção, ou seja, de 1 de janeiro a 30 de abril. Tem de ser uma raça de vocação de carne e lá está, tem de ter o tal plano de alimentação validado pelo OC. Este plano de alimentação já existem várias versões. A última versão podem ir buscar o documento no site do GPP, no regime ecológico Melhorar a Eficiência Alimentar, e temos então aqui o local para ir buscar o documento. Vamos então abrir o documento. E aqui está ele. O primeiro separador é as instruções e eu aconselho a que leiam as instruções antes de preencher este documento. Não são muitas instruções, mas de qualquer forma têm informações úteis. Queria só salientar que realmente as células para serem preenchidas são as células que têm o fundo branco, aquelas que têm o fundo cinzento são preenchidas automaticamente e têm fórmulas, portanto não devem ser mexidas. E queria também salientar que o caderno de campo, que é esta parte aqui verde, deve ser preenchida mensalmente com o efetivo que existe na exploração em cada mês e com o tipo de alimento e a quantidade de alimento que é disponibilizada mensalmente. O segundo separador é então a identificação da exploração. Nós temos aqui os dados do beneficiário, tem aqui algumas informações que podem ajudar no seu preenchimento. Saliento aqui o efetivo pecuário. Nós, à medida que vamos preenchendo os outros separadores, podemos depois ir aqui a este, ao plano de alimentação, que é preenchido automaticamente o número de cabeças normais, portanto é mais fácil depois de preencher estes separadores, ir buscar este número para preencher aqui, para que não haja diferenças. Queria salientar também que, se tiver assistência técnica, não se esquecerem de identificar o prestador dessa assistência técnica para terem direito à majoração de 15%. Assim como também devem identificar o OC, que faz o controlo durante todo o ciclo produtivo. E existe no site da DGADRE uma lista das OCs que estão reconhecidas. Vamos então passar agora, propriamente dito, ao preenchimento deste plano de alimentação. Aqui no separador, neste primeiro separador, plano de alimentação, o primeiro quadro refere-se à produção forrageira e, tal como é referido aqui, só deve ser preenchido se a exploração já tiver então um plano forrageiro, senão é o de preenchimento facultativo. Aqui, lá está, é o quadro que vai ser preenchido automaticamente e que nós depois podemos vir buscar os dados com o número de cabeças normais. Temos então aqui os grupos homogéneos. O que é que são os grupos homogéneos? Podemos separar isto, fazer só um grupo homogéneo, de acordo com o tipo de alimentação que nós damos na exploração, ou fazer vários grupos homogéneos
se a alimentação variar muito consoante a idade ou consoante o tipo de exploração que temos, podemos fazer o preenchimento de vários grupos homogéneos. Eu aqui, para exemplificar, vou só preencher um grupo homogéneo, que poderá ser, o preenchimento depois é igual para os outros grupos. Então, vamos aqui caracterizar, dar um nome ao grupo homogéneo, que, tal como diz ali, deve identificar a atividade, se é uma exploração de recria, de engorda, e a raça. Portanto, nós vamos pôr aqui recria e vamos identificar a raça, uma raça qualquer. Vamos então para baixo, temos aqui outros quadros que, como veem, estão a cinzento, portanto nós não vamos preencher nada destes quadros, porque eles vão ser preenchidos automaticamente à medida que forem sendo preenchidos os outros separadores. E vamos então passar para o grupo homogéneo 1. Neste caso, se tivermos vários grupos homogéneos, vamos preenchendo cada separador consoante o grupo homogéneo. Também nesta parte do caderno de campo, se tivermos só um grupo homogéneo, só preenchemos o caderno de campo relativo ao grupo homogéneo 1. Se tivermos vários, vamos preenchendo os outros separadores. Vamos então aqui para o primeiro separador. Então aqui neste primeiro quadro, o efetivo pecuário, nós vamos pôr, de acordo com a faixa etária que está aqui discriminada, vamos pôr o número de animais que temos na exploração. Pronto, e vamos considerar aqui um exemplo que nesta exploração nós temos bovinos machos com menos de 6 meses, e vamos pôr, por exemplo, que são 9 animais. Vamos pôr que temos fêmeas dos 6 a 1 ano, vamos pôr, por exemplo, 13 animais, e fêmeas com mais de 2 anos, 102 animais. Depois, o que é que nós temos aqui? O número de dias de dieta. O que é que isto significa? São o número de dias que os animais estão na exploração. Se os animais só estão 6 meses, então vamos fazer 6 meses vezes 30 dias e vamos pôr ali o número de dias que eles estão na exploração. Neste caso, vamos supor que os animais estão 8 meses na exploração, portanto vamos fazer 8 meses vezes 30, que é igual a 240, e vamos então pôr aqui 240 dias. Neste caso, vamos supor que eles estão 9 meses, vamos pôr aqui então 270 dias, e as fêmeas com mais de 2 anos, vamos supor que elas estão o ano inteiro na exploração, portanto são os 365 dias. Pronto, e este primeiro quadro está preenchido. E já temos aqui o número de cabeças normais. Se tivermos vários grupos, nós agora vamos aqui a este e já temos então aqui as 113,4 cabeças normais. Se tivermos vários grupos, ele vai buscar os dados dos vários grupos e aqui vai somar o número de cabeças normais, que, tal como eu referi anteriormente, depois vamos preencher aqui. Voltando então aqui, este segundo quadro, nós nesta exploração temos então só bovinos com menos de 6 meses. Eu até vou, se calhar, assinalar aqui esta linha, para nós sabermos que então só vamos preencher dados nos animais que temos na exploração. Portanto, só estas linhas é que eventualmente serão preenchidas, uma vez que não temos as outras classes de animais. Então aqui, nos bovinos com mais de 6 meses, nós temos as necessidades nutricionais do efetivo, ou seja, qual é a quantidade de matéria seca, de unidades forrageiras, de proteína bruta e de fibra que os animais necessitam, de acordo com se é macho ou fêmea e de acordo com a idade. Existem várias tabelas onde nós podemos ir buscar estes dados. Neste caso eu vou apresentar aqui uma das tabelas, mas poderá ser outra, aqui a tabela FEDMA, e que vamos buscar então estes dados. Temos então aqui a composição, está em espanhol, mas percebe-se bem a composição. E temos aqui várias tabelas que podemos ir buscar. Neste primeiro caso temos então os ruminantes de recria,
ruminantes de leite, ruminantes de engorda, as aves e os suínos. Nós aqui, como é uma exploração de recria, vamos então buscar aqui a informação. Eu, neste caso, já sei qual é a página em que tem a informação que eu preciso. Portanto, eu vou aqui já à página 26 e está separado de acordo com a idade. Já fugi um bocadinho. De acordo com a idade e o ganho médio diário. Eu vou agora passar esta tabela para o nosso plano de alimentação, para ser mais fácil perceber onde é que vamos buscar os dados. Portanto, vamos aqui colar a tabela. Aqui está ela. Pôr um bocadinho maior para se ver melhor. Muito bem, pronto. Temos então aqui a nossa tabela com os dados que vai ser necessário para preencher aqui esta primeira parte das necessidades nutricionais do efetivo. Ora, temos então em termos de matéria seca, e nós vamos, aqui será o machos até 6 meses, vamos estipular que os machos têm 5 meses. Portanto, 5 meses será aqui, 150 dias, e temos aqui 3 ganhos médios diários, e nós, de acordo com a raça, de acordo com a idade, nós estipulamos mais ou menos, ou consideramos sempre o valor médio, ou estipulamos, se for uma raça maior, se calhar o ganho médio diário vai ser maior e, portanto, escolhemos então a última linha. Neste caso, eu vou escolher esta linha para o ganho, para o peso vivo de 150 dias, portanto, os 5 meses. Então, em termos de matéria seca, nós temos aqui que a quantidade de matéria seca está aqui 5. Aqui temos quilogramas por dia. Aqui nesta tabela temos que ter sempre atenção às unidades. Se as unidades destas tabelas correspondem à unidade do plano de alimentação, neste caso corresponde, portanto, vamos passar para aqui, então, 5. Agora, em termos de unidades forrageiras de carne, nós aqui essa informação temos através aqui da energia. Mas vamos ter que transformar isto. E nós sabemos que uma unidade de forrageira de carne é igual a 1920 quilocalorias. Agora, nós temos que, aqui na tabela, nós temos que a unidade está em megacalorias e nós temos então que converter as megacalorias em quilocalorias para depois podermos preencher ali o valor na tabela. Vamos então fazer, aqui temos os 2,42, vamos então fazer 2,42 vezes 1000 é igual a 2420, e aqui estamos então a falar em quilocalorias, e vamos agora passar para unidades forrageiras de carne. Portanto, temos então agora os 2420 a dividir por 1920, que é uma unidade forrageira de carne, e vamos ter então aqui o valor 1,26. Vamos então aqui à tabela e preencher 1,26. Relativamente à proteína bruta, nós temos aqui a proteína bruta que está em percentagem, ali está em quilograma por matéria seca por dia, portanto, isto, neste caso aqui, seria 22,5, isto vai corresponder então a 0,22. Relativamente à fibra, nós temos aqui a quantidade de fibra também em percentagem, 35, portanto vamos pôr 0,35. Isto vamos preencher relativamente às outras classes de animais que temos, neste caso na exploração.
portanto, que será depois para as fêmeas, de 6 a 1 ano, e portanto aqui vamos considerar aqui estes valores, que eu não vou preencher, porque os valores serão calculados da mesma forma, portanto, tirando aqui da tabela os valores, e vamos preencher, e depois então, para as fêmeas com mais de 2 anos, também vamos aqui à tabela e vamos buscar aqui estes valores e fazer a correspondência, fazer os cálculos quando é necessário em termos de unidades que não sejam as mesmas e preencher aqui os valores na tabela. Pronto, e esta primeira parte, eu até vou preencher já aqui os dados, só para que depois, mais à frente, vamos precisar dos dados para validar aqui algumas informações que, se não tiver preenchido, depois não conseguimos ter, ver a informação mais à frente que é importante validar. Portanto, eu já tenho aqui os cálculos feitos, naquele caso, nos casos em que é necessário fazer cálculos, se não é tirar os valores da tabela. E esta primeira parte das necessidades nutricionais do efetivo está preenchida para o efetivo que nós temos na exploração. Vamos agora tirar daqui esta tabela, que já não vamos precisar dela. E vamos então preencher a segunda parte. Esta segunda parte corresponde ao tipo de alimento. E nós podemos, há vários tipos de alimento que, vamos tirar daqui isto, vários tipos de alimento que podemos dar. Os animais podem andar em pastagem, podem ter silagem, outras forragens, ou dar um composto, um complemento, um concentrado. Portanto, toda essa informação nós vamos precisar de preencher neste quadro. Vamos considerar que neste caso os animais andam sempre na pastagem. Vamos supor que no caso aqui das fêmeas com mais de 2 anos, para além da pastagem, vamos dar também silagem, e podemos estipular que aqui, neste caso, nas fêmeas de 6 a 1 ano, vamos dar feno ou outro tipo de forragens, e portanto seria preenchido esta parte aqui. Na pastagem, onde é que nós vamos buscar estes dados do tipo de alimento? Também pode ser na tabela FEDNA, mas como já vimos ali, já utilizámos a tabela FEDNA para aquela parte do quadro, podemos ir buscar aqui a estas tabelas da Supra Pro Mais, e eu vou então buscar aqui os valores para mostrar outro tipo de tabelas onde podemos ir buscar essa informação. Aqui temos a base de dados dos alimentos e, portanto, depois aqui temos informação, os cereais, o tipo de leguminosas, temos aqui o tipo fenos, pastagens, forragens, silagens. Portanto, de acordo com o tipo de alimento que nós damos aos animais, podemos vir buscar aqui a esta ou outras tabelas, tal como eu disse, a buscar os dados para preencher os valores. Neste caso, vamos, por exemplo, buscar aqui os valores da silagem. Eu vou escolher já aqui esta primeira, a da Azevém, que, tal como tínhamos estipulado, a silagem nós íamos dar aos animais às fêmeas com mais de 2 anos. Portanto, mais uma vez eu vou copiar a tabela para ser mais fácil nós depois percebermos de onde é que vêm os dados. Vamos então colá-la aqui. Pronto, vamos então, neste caso, nós estamos a falar da silagem, portanto, e estipulamos que só as fêmeas com mais de 2 anos é que, para além da pastagem, é que consomem também a silagem. Portanto, o que é que nós vamos precisar aqui? No caso da silagem, nós temos a quantidade de fósforo, e temos então aqui, buscar aqui um quadradinho para salientar, temos então aqui a quantidade de fósforo, neste caso para a silagem, e mais uma vez temos aqui em percentagem,
ter sempre atenção às unidades, porque esta informação depois será importante para validar outros dados. Se estiver mal preenchida, se as unidades não corresponderem, claro que depois os dados não vão corresponder àquilo que está certo. Portanto, temos aqui então, em termos de fósforo, que é aqui a primeira informação, só para as fêmeas com mais de 2 anos. Portanto, vamos aqui fazer a conversão da percentagem, e aqui na tabela é pedido gramas por quilograma. Portanto, vamos então fazer esta conversão, e aqui seria então, isto será 3,67. Vamos agora procurar em termos de proteína, o valor da proteína está aqui. Proteína, mais uma vez também em percentagem, portanto, aqui não se vê, 13%, portanto, vamos fazer aqui a conversão e fica então 130, e em termos de gordura, temos aqui o valor 4,07, fazendo a conversão, fica 40,7. Pronto, relativamente, neste caso, será só as fêmeas que comem silagem. Relativamente à pastagem, todos os animais vão andar na pastagem, e eu já tenho aqui os dados, mais uma vez vou preencher para que depois estes dados possam ser validados. Eu fui também às tabelas buscar estes dados, portanto, e aqui neste caso todos os animais andam na pastagem. Em termos de proteína, 1,07, e em termos de gordura, 26. Pronto. Vamos então agora, se havendo aqui, vamos supor que estas fêmeas tinham outro tipo de forragem, preenchíamos então aqui os dados. Agora vamos passar para aqui o tipo de alimento. O que é que temos aqui no tipo de alimento? Nós aqui é a quantidade de alimento, de acordo com aquilo que cada classe consome, a quantidade de alimento por dia. E é sempre mais fácil, nós em termos de pastagem, é mais difícil nós conseguirmos calcular qual é a quantidade de pastagem que o animal come. Portanto, quando nós sabemos que há outro tipo de alimento que o animal come, acabamos por fazer a conta ao contrário. Vamos supor que aqui os machos com até aos 6 meses, para além da pastagem, têm também um alimento composto, e nós sabemos qual é a quantidade de alimento composto que compramos. Sabemos este alimento composto pode ser dado só durante alguns meses, e isso depois será refletido nesta parte do caderno de campo, e portanto, de acordo com a quantidade que compramos, com o número de animais que temos na exploração e com o número de meses que os animais consomem aquele tipo de alimento, nós então sabemos qual é a quantidade de composto que o animal come. Vamos então aqui supor que ele consome 3,5, fazendo a diferença com a necessidade que o animal tem ali, em termos nutricionais, que são 5, então nós sabemos que, em termos de pastagem, teoricamente, ele iria consumir 1,5. E isto para as outras classes fazemos a mesma coisa. Nós aqui tínhamos também a silagem, neste caso, nas fêmeas com mais de 2 anos tínhamos também a silagem, portanto vamos supor que ele até, em termos de composto, vamos pôr aqui 1 quilograma de matéria seca por animal por dia. A silagem vamos supor que seriam 2 quilogramas, portanto fazendo a diferença aqui seria 8,5. Pronto, aqui preenchíamos também os dados, mas vamos deixar estes dados para depois podermos validar. Mais uma vez, este quadro
Aqui, esta parte do quadro amarela também é preenchida automaticamente, portanto, também não temos que preencher. E vamos agora passar para baixo, para os quadros seguintes. O que é que temos aqui? Este quadro também é preenchido automaticamente, está a cinzento, não temos que preencher. Vamos passar agora para o alimento composto. Sempre que damos um alimento composto, temos que preencher este quadro. Se não há esse tipo de alimento, este quadro não tem que ser preenchido. Onde é que nós vamos buscar os dados para preencher o quadro? Temos que ir buscar ao rótulo do composto. Eu já tenho aqui um rótulo para servir de exemplo e neste caso seria para a classe até aos 6 meses, os bovinos até aos 6 meses. Portanto, em termos de proteína bruta, nós temos aqui 15,5%, mais uma vez fazer a conversão para gramas por quilograma de matéria seca. Portanto, aqui vamos preencher com o valor da proteína bruta. Em termos de gordura bruta, temos aqui 3,8% e depois, em termos de fósforo, temos aqui o valor 0,60, portanto, vamos preencher então aqui o fósforo e vamos pôr então 6. Vou só preencher também aqui os dados, no caso das fêmeas com mais de 2 anos, só para depois podermos validar aqui uns valores. E isto foi também de acordo com a informação que está no rótulo. E aqui o fósforo. Para além destes valores, nós temos depois aqui também a informação em termos de composição e será para preencher nesta parte se há algum tipo de aditivos organolétricos, nutritivos, ambientais. Neste caso será para preencher só com uma cruz de acordo com a informação que está aqui no rótulo. Vamos pôr, por exemplo, aqui só nos nutritivos, mas poderá ser aqui aos estabilizadores da flora gástrica ou outro tipo de aditivos. O que é que eu queria chamar a atenção também? Esta informação que vem aqui. Em termos de proteína bruta, nós temos aqui que os limiares máximos para os bovinos dos 3 aos 6 meses é de 17% e para mais de 6 meses 15%. Onde é que nós vamos validar esta informação? Por isso é que eu quis preencher aqui os dados para que depois fosse possível validar esta informação. Aqui na parte amarela, nós temos então aqui 6 meses, puxar um bocadinho mais para cima, proteína bruta 14%, está dentro dos 17%, e no caso da gordura bruta tinha que ter o mínimo de 2%, 3,44%, portanto está dentro dos valores estipulados. Neste caso, nas fêmeas com mais de 2 anos, para a proteína bruta o valor seria de 15%, portanto está dentro do valor, e no caso da gordura bruta seria o mínimo de 2%, temos 3,14%, está de acordo com aquilo que a informação que temos aqui em baixo. Vamos passar agora aqui ao preenchimento da parte do caderno de campo. Este primeiro separador é preenchido também automaticamente, de acordo com a informação dos grupos homogéneos e depois com a informação que nós vamos preencher do caderno de campo, também de acordo com cada grupo homogéneo. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Este primeiro quadro é preenchido também, mais uma vez, automaticamente, e temos agora quadros mensalmente, em cada mês, janeiro, fevereiro, até ao final do ano. Portanto, que era aquilo que eu referia inicialmente, esta parte será preenchida mensalmente com o número de animais que existem na exploração e com a quantidade de alimento que efetivamente o animal está a consumir. O que é que eu queria aqui chamar a atenção? Aqui, eu até já tenho aqui alguns valores preenchidos. Nós temos aqui, então, bovinos machos com menos de 6 meses, 9 animais, o número de dias do mês, neste caso janeiro, 31 dias, o número de fêmeas,
Se no mês de janeiro estas fêmeas com 6 meses a 1 ano não estão na exploração, vamos supor que estas fêmeas só estão a partir de março, então estes valores não são preenchidos aqui. Neste caso, estes animais estavam na exploração os 365 dias, portanto, aqui vamos preencher sempre, todos os meses, os 102 animais e o número de meses correspondente. Agora aqui relativamente ao consumo do alimento, que efetivamente é dado ao animal. E nós até tínhamos preenchido aqui nesta primeira parte, que neste caso os animais comiam 3,5 gramas de composto e de pastagem seria só 1,5, mas vamos supor que na realidade não é isso que acontece, que eles, só consumiram 2,5. Portanto, é essa informação que nós vamos pôr aqui. Aqui acaba por ser, a primeira parte é uma previsão, aqui acaba por ser, na realidade, aquilo que damos ao animal. Se em janeiro não foi, os animais só tiveram na pastagem, não houve mais nenhum tipo de suplementação alimentar. Portanto, não pomos cá o valor do composto, pomos só o valor da pastagem. Aqui o mesmo no caso das fêmeas com mais de 2 anos, se lembram, nós tínhamos considerado que elas consumiam também silagem, portanto aqui na parte da silagem vamos pôr, nos meses em que efetivamente os animais consumiram a silagem, vamos pôr a quantidade de silagem que os animais consumiram. Isto sempre até ao final do ano. Depois, de acordo com esta informação que nós preenchemos aqui e com a informação que já estava preenchida na primeira parte, então vamos ter aqui o balanço que é efetuado automaticamente com estes dados. E vamos ver aqui o que é que, no fundo, o que é que este balanço nos dá. A situação ideal seria que o balanço fosse tudo 0%. O que é que isto significa? Significa que, de acordo com aquilo que nós tínhamos previsto e de acordo com aquilo que efetivamente os animais estão a consumir, nós estamos a dar a quantidade certa. Ou seja, quer seja pastagem, silagem, composto ou outro tipo de forragem, eles estão a consumir exatamente de acordo com as necessidades nutricionais que têm. Portanto, não estão a consumir a mais, estamos a suprir as necessidades nutricionais do efetivo e, portanto, não estamos a ter um gasto excessivo, porque estamos a dar mais alimento que, no fundo, os animais não conseguem aproveitar e isso não é vertido em termos de produção. Esta diferença, se for até 10%, 15%, é perfeitamente aceitável. O que é que isto nos indica? Que nós, no ano seguinte, temos que fazer aqui uma correção, ou tirar mais de composto, ou dar mais de composto, de acordo com os valores, se é positivo, se é negativo, e fazer este ajustamento de forma a que seja mais rentável em termos de alimentação, aquilo que nós previmos e aquilo que nós efetivamente estamos a dar aos animais, sem ter um gasto desnecessário. E é isto que eu tinha para vos apresentar em termos de plano de alimentação. Eu espero que tenha ajudado, que tenha sido clara e que tenha tirado algumas dúvidas que possam existir. Muito obrigada.